Bora, nação rubro-negra, seja feliz com a vitória em cima do Chelsea de virada 3-1. Dominamos, não tenho o que falar, não foi um placar mentiroso. O Flamengo amassou, literalmente. Então siga o líder imediatamente. Eu vou trazer corte da mídia esportiva aqui. A repercussão, vou trazer essa repercussão. Fala de jogador. Eu vou fazer uma mistureba aqui sobre a vitória do Flamengo. Vem comigo nesse vídeo, se inscreve no canal para você não perder nada. Crédito do vídeo na descrição. Se inscreve, cara. Se você é flamenguista, para você dar moral pro FB do Fla e também acompanhar tudo que acontece no Mengão. Ainda mais para a equipe e para o futebol brasileiro, que vem representando muito bem o país. Acredito nada a dizer, porque acredito que tenha sido uma vitória mais que merecida. E comemorar hoje, desfrutar o momento, mas não baixar a guarda e olhar para o próximo. A gente viu uma frieza muito grande do time por tomar um gol, como tomou, no momento do jogo em que estava, e conseguir a virada trabalhada. E também vocês dando muita tranquilidade ao Wesley, que tinha cometido o erro ali, e ele conseguir recuperar o próprio jogo durante a partida. Explica como é que foi isso mentalmente dentro de campo, Jorginho. Mentalmente, acredito eu que é simples. A gente é uma equipe e episódios acontecem e todo mundo acredita em todo mundo. E a gente sabe que tem que levantar a cabeça e olhar para o próximo. Não dá para ficar olhando para trás e lamentando o acontecido. Você tem que olhar para frente e continuar com confiança e na próxima fazer o que vem trabalhando, porque é o que a gente trabalha, e ir para cima porque a gente acredita no que a gente faz. Toda vez que você entra, algo de bom acontece. Deus, né? Apontou a estrela, então não tem como ninguém tirar isso. Graças a Deus também tá ali balançando a rede, ajudando o Flamengo. Me inspira muito no Brunão. É um dos caras que sempre está ali conversando com a garotada da base. Então, muito feliz mesmo pelo gol de hoje. Wallace, explica o que foi enfrentar esses jogadores que você estava acostumado a ver muito distantes, ou até jogando videogame. Não, inexplicável, né? Um garoto de 20 anos que jogou com os caras no videogame, o James ali, Palmer. Então, é um dia que vai ficar marcado na minha história. E claro que eu dei uma alegria a mais para a torcida. Espero estar fazendo isso mais vezes. Breve é você no videogame? Se Deus quiser. O que acontece contigo em jogo decisivo, com essa pressão toda envolvida? O que passa na tua cabeça e o que você consegue traduzir dentro de campo? Por que você consegue traduzir dentro de campo? Olha, posso dizer no meu tempo de várzea, já joguei com muitas torcidas de fora, sempre querendo me amedrontar, e eu nunca me amedrontei nesses momentos de jogo muito difícil. Sempre fui um cara que sempre tive o foco, a cabeça no lugar em jogos grandes. Então eu consigo assimilar bem, separar jogos grandes. Não é que outros jogos são pequenos, mas nesses jogos eu consigo ter um foco maior. Então só tenho a agradecer a Deus primeiramente por me dar essa capacidade de ter a cabeça boa para separar jogos grandes e poder dar alegria ao nosso torcedor, que sempre me apoiou, sempre esteve do meu lado. Para você é uma grande várzea isso aqui? Quando você vê esse estádio assim cheio, passa na cabeça como se fosse a várzea? Com certeza. Todo mundo que jogou várzea e joga várzea sabe como que é. Os torcedores vão para o campo para incentivar o time, para viver aquele momento ali que é único, é só um final de semana, e eles fazem festa com bomba, foguete, charanga. Então, nesses momentos eu consigo parar e pensar nos meus momentos de várzea, onde eu fui muito feliz, e trazer o Bruno Henrique, que veio da várzea para o futebol amador. Muito obrigado e parabéns por esse gol, por essa assistência e por essa vitória inesquecível. Obrigado, um abraço. Participa das jogadas do gol e você também inflama muito a torcida. O quão especial foi para você esse jogo e também como é que você vê esse jogo sair pelo lado do Flamengo? Olha, estava focado no jogo e o Felipe conversou comigo, falou que a gente que estava no banco seria muito importante no decorrer da partida, e todos os jogadores que entrou muito bem, e eu também pude fazer um gol, dar uma assistência. Então, muito feliz por esse jogo aqui hoje e por essa vitória. Você pode falar do lance da virada, que você vai para a torcida, começa a inflamar a torcida e logo a torcida inflama e você no segundo gol você dá aquela cabeçada. Conta pra gente como é que foi aquele lance e como é que você viu aquele lance sair pelo menos da sua visão. Olha, eu vi que a torcida veio com a gente, o Chelsea estava um pouco abaixo ali, a gente começou a pressionar mais e achei que era o momento de trazer a torcida para perto da gente, dentro de campo. E a bola
veio no ponto alto ali, eu pude disputar de cabeça, dar o passe pro Danilo fazer o gol. Obrigado. Bruno Henrique saiu do banco para ser muito decisivo e o melhor em campo, segundo a votação popular na Copa do Mundo de Clubes. Vamos fazer contato novamente com os Estados Unidos. André Rizek está por lá no palco da partida para a gente saber como ele viu essa grande vitória rubro-negra de virada depois de sair atrás no primeiro tempo. O Flamengo foi buscar o 3-1 e jogando melhor durante toda a partida, né? A gente já comentava por aqui de que o resultado, claro, era importante, mas o Flamengo em campo, né, Rizek, já se mostrava superior, mesmo quando estava perdendo por 1-0. Perdeu chances, o Chelsea criou muito pouco. O que você viu daí, amigo? Bem-vindo a Tá Na Área, boa tarde para você. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Brasil. Tá ficando difícil responder qual a melhor atuação do time brasileiro, porque a gente tá se superando dia a dia, ainda bem. Thiago, o jogo não é só nos 90 minutos, né? Ele começa muito antes, quando o treinador vai tomando dados e pensando na melhor estratégia. O Eric Faria trouxe uma informação que para mim é crucial no pré-jogo do Sport TV. Muita gente pode ter surpreendido, eu me surpreendi, mas por que Danilo em campo? Barrar o Varela, será que é a hora? O Felipe pegou os testes de velocidade e decidiu escalar os jogadores mais velozes. Por quê? O time do Chelsea é muito veloz. É um time de jogadores muito jovens, né? De jogadores que são apostas. É um time muito intenso. E ele, que é um brasileiro com mentalidade europeia, para enfrentar um time, o qual ele estudou muito bem, ele priorizou o tempo todo o estado físico dos jogadores. Então, por exemplo, não é qualquer técnico que tira o jogador mais talentoso do time perdendo por 1-0. Ele tirou a Arrascaeta. Eu sei que viralizou uma foto do Arrasca com um saco de gelo, com um saco de gelo no joelho, que o impediu de treinar. Não sei se havia alguma limitação física. O que eu sei é que mesmo sendo o jogador mais talentoso do time, o Arrasca estava entregando pouca intensidade, apesar de ter feito uma boa jogada com o Wesley no primeiro tempo. Se você pensar as alterações que ele fez, além do Arrasca, colocar o Bruno Henrique, colocar o Ryan Lucas, que fez o gol, Danilo fez gol, deixar o Pedro no banco, ninguém duvida do talento do Pedro. A gente questiona muitas vezes a intensidade do jogador, né? Então, assim, todas as escolhas do Felipe foram pelo físico. E eu acho que elas são fundamentais para explicar a aula de futebol que o Felipe Luiz deu aqui junto do time do Flamengo. O Eric Faria está no gramado onde o Flamengo acaba de dar esta aula e derrotar mais o europeu. Fala, Eric! Grande Rizek, um abraço para você, um abraço para todo mundo. Eu corroboro com as suas palavras. Acho que ontem a gente teve a vitória mais simbólica, impactante dessa Copa do Mundo de Clubes, que foi a vitória do Botafogo sobre o Paris Saint-Germain. Mas eu acho que a maior atuação dessa Copa do Mundo de Clubes a gente viu hoje aqui, aí envolvendo todos os times, sejam brasileiros ou europeus ou latinos, enfim. Acho que hoje o Flamengo colocou um time poderoso, que é o Chelsea, na roda, principalmente no segundo tempo, com o seu técnico, depois de uma atuação como a de hoje, com essa mentalidade europeia destacada por você, com toda a carreira de jogador praticamente feita na Europa, ele se aproxima muito de convites europeus. Não sei se ainda nessa temporada, mas certamente o Felipe Luiz já será discutido por clubes europeus, porque é o que ele vem fazendo no Flamengo em menos de um ano de carreira como técnico profissional, e essa vitrine que é a Copa do Mundo de Clubes dá a ele um tamanho na Europa que pode ser bem importante para a carreira dele. E eu vou trazer um bastidor, Rizek, que eu consegui apurar, que é o seguinte: o Felipe Luiz, ao longo da preparação, chegou a pensar num Flamengo sem o Arrascaeta para enfrentar o Chelsea. Mesmo começando a partida, ele começar o jogo com o Arrascaeta no banco e o Bruno Henrique como titular, tanto que foi a primeira mexida dele no jogo. Então, e aí o fato do Arrasca ter jogado muito bem contra o Esperance, ter feito gol, acho que deu uma balançada no Felipe também, e ele resolveu acreditar no seu camisa 10. Mas durante a preparação, nos estudos do Felipe Luiz com a sua comissão técnica, havia sim a possibilidade de começar esse jogo com o Bruno Henrique e não com o Arrascaeta. Então, só para deixar ainda mais claro toda essa tua explanação, que foi muito bem feita, nessa questão de pensar jogo a jogo, de pensar adversário por adversário, e priorizou, nesse caso, jogadores velozes na defesa, né? Porque assim, Eric e amigos, se é uma verdade que os europeus estão ou em fim, ou em começo de temporada, e o físico deles nesse momento não é o ideal, azar deles, problema deles, vamos tirar vantagem. Esperto é o treinador que pega essa situação e fala: peraí, os caras podem não estar tão bem fisicamente, está um calorão danado, meu time está mais inteiro, vou priorizar a questão física. É hora de futebol brasileiro, quando a competição, quando o calendário nos favorece fisicamente, tirar essa vantagem. E eu acho que o Felipe também pensou nisso, Eric. Vou ler esse momento do Chelsea, eles podem não estar tão bem fisicamente, vou priorizar um time mais físico. Tá certíssimo, essa vantagem, que sempre foi desvantagem pra gente jogar o Mundial de Clubes contra os europeus fisicamente, o futebol brasileiro agora tem que aproveitar. Não temos que dar desculpa, a gente tem que aproveitar esse momento, Eric, já que fisicamente nossos times estão melhores que eles. Mesmo
com o placar atrás e mandou a gente continuar fazendo o que a gente estava fazendo no primeiro tempo. E que os jogadores que estavam no banco seria muito importante para o decorrer da partida. Um jogo muito quente, com intensidade muito alta, mas o Flamengo em hora nenhuma abaixou a intensidade. Jogamos como Flamengo e conseguimos uma grande vitória diante de uma grande equipe. Felipe, Bruno, tudo bem? Boa tarde. Gabriel Orfan, Revista Placar. Felipe, queria saber de... É pra ele. Ah, tá. É para Bruno, desculpa, então. Bruno, você que foi o melhor jogador do Mundial de Clubes de 2019, né? Quando foi o último encontro do Flamengo com os clubes europeus, hoje foi, mais uma vez, melhor jogador em um duelo contra o clube europeu. Eu queria saber o que passa na sua cabeça, você, mais uma vez, sendo destaque contra um grande clube da Europa, mesmo com essas diferenças aí que a gente encontra. Obrigado. Olha, não acho nada que seja diferente. É uma partida diante de uma grande equipe e eu sempre faço o meu melhor, dependendo da equipe que a gente sempre enfrenta. Hoje fui muito feliz diante de uma equipe europeia e consegui fazer o que eu sempre faço, que é ajudar a minha equipe com assistência, fazendo gol, correndo, que o Felipe sempre fala. A gente tem uma equipe muito qualificada, todo mundo que entra, os 11, os reserva também, todo mundo sabe o que tem que fazer dentro de campo. E eu, quando entro para dar minha vida pelo Flamengo e sei o que eu tenho que fazer dentro de campo. Às vezes os gols não saem, mas a vontade, isso não falta em mim e por isso que eu estou sempre ajudando a equipe do Flamengo. Hi, Felipe. Nizar can... It's for him first. Just player of the match first. Okay. Three questions for Bruno and then he will leave. Okay, then we'll start with Felipe. Ok. Bruno, obrigado, Bruno. Valeu. Obrigada, Bruno. É isso aí, Nação Rubro-Negra, mais um corte que eu trouxe aqui pra vocês, repercutindo essa vitória do Flamengo. Cara, muita emoção. O Flamengo virou pra cima do Chelsea. Muito importante essa vitória. E agora é só se preparar pra não dar mole contra o Los Angeles e garantir realmente essa primeira colocação e pegar provavelmente o Benfica nas oitavas. Tamo junto, se inscreve no canal pra você não perder nada. Não dá esse mole, se inscreve agora pra você não perder nada. Eu sou o FB do Fla, trago informações do Mengão aqui todo dia e vai ter muito vídeo aqui sobre o Flamengo no Mundial. Então se inscreve pra você acompanhar e tamo junto.